Oi, tudo bem? Eu sou a professora Isabel. Nós iniciaremos agora a disciplina Matemática Financeira, da qual ela é muito importante no mundo em que vivemos. Inicialmente, vamos tratar dos objetivos dessa disciplina. Então, vamos lá. Essa disciplina, ela tem como um foco principal proporcionar uma relação entre o mundo dos negócios e as relações matemáticas, saber aplicá-las corretamente, elaborar procedimentos que permitam um cálculo preciso e correto na solução dos problemas financeiros. Aí estaremos trabalhando algébrica e tecnologicamente, ou seja, com a HP12C, além de identificar e distinguir regra de 3 simples, utilizando todas as propriedades para aplicação das proporções. Também calcular as porcentagens que faz parte de todas as nossas transações no mundo econômico e saber especificamente manusear a calculadora HP12C, que vai ser o foco da nossa disciplina. Inclusive, depois colocarei para vocês no Moodle uma apostila de manuseio, um manuseio rápido, né, de aprendizagem do manuseio rápido da HP12C. Como trabalhar bem com essa máquina, ok? Então vamos lá. A nossa primeira videoaula, ela vai tratar da matemática comercial. As demais serão sobre a matemática financeira. A princípio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que estudar matemática financeira? O que vocês acham, né, do estudo dessa disciplina? Na verdade, no mundo atual que nós vivemos, as relações, né, o sistema econômico nos cobra isso. Financiamentos, empréstimos, nas transações de comércio, compra, venda de mercadorias. Então, essa disciplina, ela é muito importante no mundo em que vivemos. Então, essas situações econômicas nos cobra esse tipo de raciocínio, esse tipo de aprendizado. Então, é aí que é a importância dessa disciplina. Inicialmente, vamos trabalhar a matemática comercial e nela as operações comerciais. Operações comerciais, o que vocês entendem por isso? Na verdade, né, vão ser todas as transações que envolvem comércio, ou seja, é a disciplina que estuda as operações correntes do comércio. Elas são compra e venda de mercadorias, perfeito? Quais são as pessoas envolvidas nessa transação? Primeiro, o comprador, não é isso? É aquele que possui as condições de adquirir ou dinheiro ou através do seu trabalho, né, da sua prestação de serviço. E a outra pessoa é o vendedor, aquele que pode nos oferecer o produto. Então, essas duas pessoas são importantíssimas na relação de compra e venda de mercadorias. Aquele que compra, qual o objetivo da pessoa que compra? Na verdade, ela quer vantagens, ela quer descontos, mas no mundo atual em que vivemos, às vezes por outros fatores, a pouca oferta e a muita procura, ou a questão do produto no momento está em alta, como é o caso da nossa gasolina aí, então, em vez de descontos, que é o que ele objetiva, temos aí o contrário, os acréscimos. Então, essa figura ilustra bem, né? O desejo é desconto, mas às vezes pode ocorrer os acréscimos. E para aquele que vende? Aquele que vende, o objetivo dele é obter lucro, mas se mal sucedido, pode ocorrer exatamente o contrário, que é o prejuízo, né? Então, as pessoas envolvidas, ela têm objetivos, aquele que compra e aquele que vende, perfeito? Claro que para a gente trabalhar essas operações, nós vamos ter cálculos, que é a ferramenta matemática. E para isso, vamos lá, a matemática é uma ferramenta poderosa, porque ela envolve raciocínio lógico, ela ajuda a resolver e tomar decisões de uma forma consciente e precisa. Uma das decisões que constantemente precisamos tomar diz respeito aos cálculos mais adequados a diferentes situações de problema. E aí, nessa adequação,
nós temos que ter um bom conceito, uma boa aprendizagem para estar aplicando corretamente. Então, de maneira geral, poderíamos falar em 4 tipos de cálculos para envolver, para serem bem explorados, para a gente tomar essa decisão. Primeiro, pode ser o cálculo escrito, o algoritmo. O outro pode ser o mental. Então, tem pessoas que têm isso com mais facilidade. Então, o cálculo mental é um estilo, é um tipo que nos ajuda. O outro seria um mental aproximado, que também, né, é uma margem aí de uma estimativa. E, finalmente, aquele utilizado como uma ferramenta, que no nosso caso aqui vai ser a tecnologia, vai ser a calculadora HP12C, especificamente trabalhada na área financeira. Então, ela foi elaborada já com essa intenção. Tanto é que vamos apresentá-la. Essa HP, né, essa calculadora, ela provocou uma revolução, principalmente nos cálculos financeiros. Ela pode resolver cálculos algébricos, né, expressões algébricas, regra de 3, vários tipos de operações com uma precisão, uma agilidade que às vezes outras ferramentas, outras calculadoras não nos dão com tanta rapidez. Então, isso vai nos ajudar muito. E, finalmente, aprender a utilizá-la, mas aí é o passo a passo, porque ela é diferenciada das demais calculadoras, por isso que eu quero disponibilizar uma apostila de manuseio, uma coisa mais rápida, mais precisa, para a gente ter isso de frente para nossos trabalhos serem mais ágeis, tá? Então, ela, né, será o nosso instrumento o tempo todo, perfeito? Então, ela, ultimamente, ela é a mais adotada nos cursos de gestão, de administração, de contábeis, de economia, e por isso que ela é a mais dotada, que o desempenho dela é fenomenal, é excelente. Então, ela hoje é um instrumento necessário. Só que tem um detalhe, a formatação dela de cálculo é diferenciada das demais calculadoras. Quando nós aprendemos nas séries iniciais a fazer operações, a gente trabalha com os elementos e entre eles a operação. Então, o primeiro elemento do composto, que é um número, a operação a ser realizada e depois o segundo número que compõe, né, essa operação, para a gente obter o resultado. Na HP12C, principalmente a Gold, que foi o primeiro modelo, é diferenciado. Primeiro você informa quais são os elementos que você quer trabalhar, ou seja, quais são os números. E aí sim, depois você diz o que quer fazer com eles, ou seja, qual a operação a ser realizada. Essa formatação, gente, chama forma RPN, forma reversa polonesa. Então, ela é diferenciada das demais calculadoras. E isso é o que a gente vai praticar o tempo todo. Claro que hoje tem modelos 12C, que é a Platino e a Platina e a Prestige, que elas trabalham também com formatação algébrica, que é aquela formatação que a gente aprende nas escolas de cálculos algébricos. No entanto, a nossa opção será a formatação RPN, a reversa polonesa. Diga os números, depois o que se quer fazer com eles, ok? Então, esse vai ser o nosso trabalho na HP12C. Então, vamos conhecer os modelos de calculadoras, especificamente 12C. Então, eu tenho o modelo Gold. Este modelo, a nível de custo-benefício, é o melhor, tá? Ele tem todas as funções de cálculos algébricos e financeiros, estatísticos também. E a Platino, que a nível de design é mais bonita, né? A máquina é mais bonita, ela tem um pouquinho mais de outras operações, foram agregadas, um pouco mais de memória, mas para o trabalho de gestão, qualquer um dos dois modelos satisfaz tranquilamente. A Prestige eu nem coloquei, porque atualmente é a mais cara,
né, menos adquirida. Então, esses dois modelos vão nos satisfazer tranquilamente nas nossas aulas, ok? Alguns conhecimentos iniciais para essa máquina. Primeiro, como se liga e desliga a máquina, ok? Então, vamos lá. Primeiro, estamos com a máquina aí. Primeiro, para ligar, o comando, né? Que está aqui mencionado, ó. Vamos circular. Este comando, ao acionar, automaticamente a máquina ligará. E raciocínio análogo para ela desligar, ok? Algumas máquinas, as mais modernas, se ficarem muito tempo ligadas, elas desligarão automaticamente, ok? Outra coisa que é interessante, a nossa anotação, ela é posicional. Então, a cada 3 dígitos, ou seja, unidade, dezena e centena, nós pontuamos. E a vírgula é para indicar casas decimais. Portanto, como trabalhar com ponto e vírgula? Na verdade, a máquina ela vem no padrão americano. O ponto substitui a vírgula substitui o ponto. Onde deveria ser vírgula, na máquina vem apresentando o ponto. Então, vamos fazer essa conversão inicial. Então, para isto, gente, nós vamos usar a vírgula como separador de casas decimais. E a pontuação seria para indicar aquela ordem, né, das classes, unidade, dezena e centenas. Então, o ponto ele vai aparecer automaticamente, enquanto a vírgula terá que ser acionada para indicar as casas decimais. Perfeito? Então, está aqui a máquina, no padrão americano, percebem que é o ponto, que é a forma que ela vem. Então, inicialmente, vamos trocar. Para isso, nós vamos desligar a máquina, ok? E apertar simultaneamente o ponto e o ligar. E aí, automaticamente, será convertido. Então, no visor deve aparecer uma vírgula e não ponto. Ao digitarmos os números, este pontinho que aparece, ele vai ser o representativo da vírgula, porque os pontos os números aparecerão, né, à medida que formarem uma classe de 3 em 3, o ponto aparece automaticamente. Eu não tenho que acionar ponto para indicar ponto. Então, este ponto será o indicativo da vírgula. Perfeito? Então, vamos continuar. Número de casas decimais. No caso, nós temos a máquina que ela comporta 9 dígitos decimais. Mas com quantos vamos trabalhar? Isso vai ser convencionado. Normalmente, quando você a compra, ela vem com 2 dígitos. Mas se queremos um pouco mais de casas, nós teremos que padronizá-la. Para isso, vai ser a função F, que é essa em amarela, com um número que vai indicar a quantidade de casas. Lembrando que o máximo são 9. Então, por exemplo, vamos padronizá-la com 4 casas decimais. No caso, eu vou apertar o F e o 4. Vamos ver? Então, vamos, o F e a quantidade que eu quero. Automaticamente aparecerá no visor a quantidade. Então, se eu quero o F9, eu aperto o F9, serão 9 casas. Perfeito? Então, vamos deixá-la com 4 casas. Posicionamento de alguns comandos especiais. À direita da máquina, nós veremos as operações básicas. Estão elas aqui, né, mostradas. A divisão, multiplicação, subtração e adição. Ok? Ainda à direita, os números que estão ao lado dessas operações. Então, à direita nós temos operações básicas e números, que farão parte do nosso contexto aí nos cálculos. Perfeito? Eu disse ainda no início da aula que a formatação da 12C é a formatação RPN, que é a reversa polonesa, né? A reversa dos comandos, ou seja, eu indico os números e depois o que eu quero fazer, que seria a operação. Então, é a notação reversa polonesa. Vou mostrar isso com um exemplo. Na álgebra, eu trabalharia a operação 2 mais 3 igual a 5, ou seja, a operação entraria entre os elementos, entre os números. Na máquina,
como é reversa polonesa, eu digito o primeiro número, no caso 2, e vou dar uma entrada de comando para separar os números entre si. Então, o comando de separação é o Enter, que é a entrada. Depois digito o segundo número que eu quero trabalhar, que é o 3. Então, os números que eu estou trabalhando é 2 e 3. Então, eles são introduzidos inicialmente e, finalmente, o que eu quero desses dois números, ou seja, a operação. E aí, eu aciono o comando, que no caso aqui é a adição. Automaticamente aparecerá no visor o resultado, que é o número 5. Perfeito? Então, aqui, né, eu digito 2 e dou entrada. Aí, na máquina, vai aparecer o 2. Depois, digito o 3, automaticamente ele aparecerá no visor. E, finalmente, o desejado, que é a operação, no caso, a adição. Quando eu acionar a adição, automaticamente o resultado estará na tela, no visor da máquina. Perfeito? Um outro exemplo aí. 25 dividido por 5. Lembram? Primeiro digite os números e, por último, a operação. Lembrando que entre eles eu tenho que separar. E a separação é a entrada de dados, é o Enter da máquina. Então, vamos lá. 25 da entrada. Aparece no visor o 25. Depois, o 5 aparecerá no visor. E o que eu quero fazer com eles, que é a divisão. Perfeito? E aí, automaticamente, aparecerá o resultado na máquina. Nós veremos agora o emulador, que é a calculadora virtual, que você depois poderá instalar no seu computador ou no seu celular. Então, vamos lá para o emulador? Então, aqui está o emulador da HP 12C. O meu modelo é platino, mas isso não faz diferença, qualquer um deles, desde que você abaixe esse aplicativo ou instale lá já no seu computador. Como manuseá-lo, né? É o que eu disse a vocês, ele está na formatação RPN. Este modelo de máquina, ele tem as duas opções. Ele tem um movimento, né, o processo algébrico ou processo RPN. Aquele modelo Gold é só RPN, então não vai aparecer isso aqui no visor. Então a nossa máquina aí tá, né, virtual está ligada. E aí quando eu fiz aquela operação 2, olha lá, dei a entrada, perfeito? Estipulei 4 casas decimais. Depois entrei com outro número, lembram? Então digite os números. Agora o procedimento, o que fazer com eles? Que é a operação, olha lá, 5. E aí o resultado foi obtido, ok? Lembra daquela outra, 25 dividido por 5? Vamos fazer rapidinho? Para limpar, gente, é o F clear, CLX, ele limpa. Ou simplesmente você tendo um número lá, por exemplo, 2. Se você quer limpar este número, só o CLX já limpa também, ok? Mas vamos àquela segunda operação. 25, entra. Depois o segundo número, 5, e a operação divide, que é a última a ser realizada. Automaticamente o resultado aparecerá. Viu como é que é fácil? Então essa máquina, ela tem um processamento diferenciado das demais, mas ela é tudo de bom. E ela vai nos atender em todos os nossos cálculos estatísticos, financeiros e do nosso cotidiano, cálculos algébricos comuns. Perfeito? Então depois que for disponibilizado o material, não deixe de dar uma boa olhada para aprender com bastante consciência, né, a lidar com essa máquina. Tudo bem? Então vamos continuar a nossa aula. Então, gente, nos nossos cálculos, nós, além de usarmos o algébrico, que seriam as fórmulas, também vão ser processados pelo emulador, tá? Se você não possui a máquina, pode ser, igual eu falei, o emulador. Para isso, basta você baixar o aplicativo, instalando no seu computador ou no seu celular. Então, aqui, basta você ter esse em casa que você trabalhará normalmente. Perfeito? Vamos continuar. Porcentagem.
O que é porcentagem ou percentagem? O próprio nome diz por 100, né? Então significa que é o resultado de uma fração cujo denominador é 100 e tem um símbolo próprio para isso, que é este de porcentagem. Na verdade, é um todo, né, um inteiro, o referencial, que será dividido em 100 partes. E é aí que nós vamos ter a representação da porcentagem. Ou seja, aquela fração em que o meu numerador vai ser a parte que eu estou tomando desse todo, ou seja, do 100% do meu inteiro. Então, ao dividir o meu todo em 100 partes, quanto eu estou tomando desse todo vai ser a parte, ou seja, vai representar a nossa porcentagem, ok? Não é muito simples? Então, vamos lá. Alguns cálculos de porcentagem. Para calcular um valor que resulta da aplicação determinada de uma determinada porcentagem sobre um número que vai ser o nosso referencial, o nosso todo, nós vamos proceder da seguinte forma. Primeiro, vamos digitar o número base, o número que é o nosso referencial, o nosso todo, o nosso 100%. Depois, pressionar a entrada, porque lembra primeiro os números, depois a operação. Eu estou falando como funciona a porcentagem na HP. Então, depois, quanto eu quero calcular de porcentagem, né, a porcentagem desejada desse todo. E aí, gente, nós vamos obter, né, ao acionar esse comando, nós vamos obter a parte que eu estou tomando desse todo, ok? Então, vamos lá? Então, nós temos a máquina aqui, né, onde a porcentagem é este comando, perfeito? E se eu quiser também, ao calcular uma porcentagem, adicioná-la ao todo que eu tinha inicialmente, ou o contrário, subtraí-la, é automático. Encontrada a porcentagem, basta adicioná-la ou subtraí-la. Isso nós procederemos nos cálculos de acréscimos e descontos. Perfeito? Então vamos lá. Eu quero calcular, por exemplo, 18% de 520. Lembra que a formatação RPN me pede primeiro os números, por última operação. A nossa operação será a porcentagem. Então vamos lá. Nós temos a máquina. Entra com o referencial, com o todo, que é o nosso 520. Então 520, vamos dar entrada, no visor aparecerá. Perfeito? E a quantidade que eu quero calcular, que seria o meu segundo número, que é o 18. Qual a operação? Porcentagem. Na hora que eu apertar a porcentagem, automaticamente o resultado aparecerá no visor. Então, foi o 520, a quantidade que eu queria, que era 18, e a operação, que era a porcentagem. E ela vai ser representada por 93,60. Ok? Isso vai ser a parte que representa. Outro exemplo, vamos calculá-lo? Então, solução. No período que nós estamos trabalhando, que é 2014 e 2015, o salário em 2014 representado, em 2015 representado. O período de variação, não foi um ano? Quanto variou? É a nossa indagação. Claro, monetariamente é só fazer a diferença, mas o nosso objetivo aqui é em porcentagem. Qual foi essa variação? Para isso, gente, quando eu tenho uma variação, um aumento ou uma perda, nós temos o comando apropriado para isso na HP. Este comando, gente, é o deltinha porcentagem. O delta é variação, ou seja, aumentou em quanto ou perdeu em quanto, tá? Essa quantidade é encontrada através desse comando. Então, no caso, nós vamos, né, fazer a introdução primeiro do todo. Quem era o valor inicial, aquele 100%. Depois, damos a entrada para separá-lo do outro número. Depois, introduziremos o segundo número, que vai ser a parte, ou seja, o resultado, né, o valor inicial,
Agora o valor final, que é a parte, ok? E vamos acionar o comando de variação. Então, no caso aqui, aí automaticamente a resposta aparecerá. No caso do nosso exemplo, nós tínhamos o salário inicial de 678. Esse é o nosso todo. Então, nós vamos lançar esse número inicialmente e dar entrada. Depois, para qual salário foi? Vai ser a parte, ou seja, o valor final, que é o 779. E aí, vamos fazer a variação. Então, inicialmente, né, o 678, introduzimos, ok? Depois, o 789. E aí, apertando o comando de variação, aparecerá automaticamente a porcentagem de aumento representativo dessa diferença salarial, ok? Que foi 16,37%. Eu dei com 2 casas decimais. Nesse caso, é apertar o F2 para aparecer só 2 dígitos. Viu como é que é tranquilo também? Saber quanto foi um aumento ou quanto foi uma perda? Esse comando já nos favorece, sem precisar daquele cálculo algébrico um pouco mais demorado, mas que também não deixa de ser importante, né? Vamos ver um exemplo aqui. Calcule qual foi a variação percentual no preço de uma TV que sofreu um desconto pelo preço à vista. Lembra que o comprador sempre quer levar vantagem, ele pede desconto? Então, na verdade, ela estava sendo vendida por 1.520 e por ele ter pago à vista, ele ganhou um desconto. Ou seja, em termos de valores, 1.520 caiu para 999. Não é que é uma perda, né? Foi um desconto, mas a nível de números ele reduziu. Vamos ver de quanto foi essa redução, ok? Então, com o emulador já ligado, lembra que a televisão é 1.520, não é isso? Então, vamos lá. 1.520 era o preço inicial. Então, vamos dar a entrada. Como ele iria pagar à vista, ele pediu desconto. E aí ele obteve. E finalmente ele pagou 999, não é isso? 999. E aí a pergunta era, quanto ele ganhou de desconto? Foi uma variação, foi uma redução. Então, o deltinha me dá essa redução. É claro que de um maior para o menor, aparecerá um sinal negativo. Basta ignorar que não é perda. Na verdade, foi o desconto obtido, que foi de 34,27%. Esse foi o desconto obtido por ter pago à vista. Então, ao comprar à vista, é bom negociar, tá? Por isso da disciplina. Aprendam bem a disciplina, os conteúdos, para você poder pechinchar lá fora. Continuando, porque não sei se vocês perceberam, na HP tem 3 comandos que aparecem assim de porcentagem. Um é porcentagem direto, o outro é esse deltinha, variação percentual. Mas existe um terceiro comando que nós vamos aprender lá agora, que é muito importante também, que é a participação do todo, ou seja, porcentagem do total. Este comando aí, ele traduz, na verdade, qual é a porcentagem relativa ao valor dentro do todo. Ou seja, quer ver? Esse comando representa a participação percentual da parte dentro do todo. Quanto que ela vai corresponder daquele 100%? Para utilizar, nós teremos que ter regras. E aí, vamos aprendê-las. Primeiro, temos que introduzir o todo. Faz diferença essa ordem, gente. O todo tem que entrar na frente, que é o 100%. Depois da entrada dele, nós digitamos a parte, que é o segundo elemento, tá? Que tem que entrar pela formatação RPN, primeiro os números. E, finalmente, vamos acionar esse comando de participação do total. Para isso, um exemplo vai ficar bem explicado o manuseio dele. O custo total para se produzir um certo bem é R$ 980. Neste custo estão envolvidos a matéria-prima, a mão de obra e a tecnologia, né, finalizando R$ 980. Só que cada uma dessas partes, dessas grandezas, participa com a quantidade. Por exemplo, a matéria-prima vai corresponder a R$ 441.
enquanto que a mão de obra é R$ 343 e a tecnologia R$ 196. Ou seja, essas três grandezas aí somadas vão fechar os 980, que é o custo total. Claro que a nível monetário, nós já sabemos a participação de cada um, mas vamos verificar isso a nível de porcentagens? Quanto que cada um corresponde desses 980, desses 100%? Vamos lá? Então vamos lá. Resolução. O nosso todo é o 980, o custo total. As partes envolvidas, cada uma com a parte monetária correspondente. A matéria-prima, a mão de obra e a tecnologia. Para realizar o cálculo, então vamos lá, que é a participação de cada um. Então, primeiro, entramos com o todo, que é os 980, depois os 441, que é a matéria-prima, e vamos achar a porcentagem que ele corresponde, ou seja, porcentagem do total. E aí nós verificamos que ele participa com 45%. Raciocínio análogo, né, os 980, que é o todo, os 343, que é a mão de obra, na hora de chamar a porcentagem do total, 35%. Finalmente, os 980, quanto que os 196, que é a tecnologia, participa em porcentagem? Na hora que apertar o comando porcentagem do total, do todo, teremos 20%, fechando 100%. Mas vamos ver isso no nosso emulador? Vamos lá? Vamos digitar inicialmente o todo, então os 980, que é o custo total dessa produção, ok? Entrada, para separar dos demais elementos. E aí, gente, o segundo elemento, que vai ser, no caso, quanto que a matéria-prima participou, que é os R$ 441, ok? Então, os R$ 980, quanto que o 441 participa nesse todo? Este comando, porcentagem do todo, já me dá o resultado, que são 45%. Digitaria novamente 980, mas eu tenho um comando na HP que não preciso novamente digitar os 980, que é o X troca Y. Então, ele volta com o comando inicial, que é o meu todo, 980. Agora, eu quero a mão de obra, quanto que ela participa desse todo, que é os R$ 343. E aí eu quero saber essa porcentagem de participação. Então, vou no comando porcentagem do todo, ele vai me dar os 35% de participação. Novamente, digitaria o 980, mas como eu expliquei a vocês, eu tenho isso já gravado quando eu dei entrada. Então, quando eu chamo X troca Y, ele volta com esses 980. E aí eu quero saber a participação da tecnologia, que foi os R$ 196 dentro desse todo, desses 980. Então, os 196, peraí só um minutinho, por favor. Os 196, deixa eu voltar aqui. Os 100, ela deu uma travadinha aqui. E 96. Participa de quanto desse todo? Na hora que eu apertar o comando participação do todo, ela me dá os 20%. Ou seja, fechamos o nosso 100%, onde que cada uma dessas grandezas teve uma porcentagem de participação. Viu como nós temos 3 comandos que aparecem porcentagens, mas são diferenciados? Isso aqui é só porcentagem simples, isso é a variação, aumento ou perda, enquanto que isso é participação percentual. Então, esses 3 comandos, muito utilizados aqui nas operações comerciais e em estatística. Portanto, é muito bacana a gente ter esse tipo de tecnologia, ou seja, uma HP para nos auxiliar com agilidade, precisão, né, em todos os nossos cálculos. E aí, gente, dando sequência, vamos agora encerrar a nossa primeira parte da videoaula 1. Então, vocês perceberam como a máquina é importante no nosso cotidiano, nas nossas transações comerciais. E no próximo bloco,
nós vamos estudar essas transações comerciais envolvendo lucro e prejuízo sobre preços de mercadorias, como trabalhar, né, algébrica e na HP. Gente, não deixe de interagir no ambiente virtual. Ele é o nosso meio de comunicação. E não deixem de acessar o material que vai ser disponibilizado do manuseio da HP 12C, que é a nossa ferramenta. Tudo bem?